magnetar da Via Láctea chamado SGR 1935+2154 pode ter contribuído para resolver o mistério de poderosos sinais de rádio no espaço profundo que intrigam os astrônomos há anos. Em 28 de abril de 2020, uma estrela morta a apenas 30 mil anos-luz de distância foi gravada por observatórios de rádio de todo o mundo, aparentemente com uma única explosão de ondas de rádio incrivelmente brilhante, de apenas milissegundos, que seria detectável em outra galáxia. Além disso, os observatórios de raio-x globais e espaciais registraram uma contraparte de raio-x muito brilhante. O trabalho nesse evento é preliminar e os astrônomos estão lutando para analisar as faixas de dados. Mas muitos parecem concordar que isso poderia finalmente apontar para a fonte das rajadas rápidas de rádio, FRBs. Esse tipo de coisa, na mente da maioria das pessoas, define a origem das FRBs como provenientes de magnetares, disse a Science Alert o astrônomo Srinivas Kulkarni, da Caltech, e membro de uma das equipes que detectou o sinal de rádio. Rajadas rápidas de rádio são um dos mistérios mais fascinantes do cosmos. São sinais de rádio extremamente poderosos do espaço profundo, em galáxias a milhões de anos-luz de distância. Alguns descarregando energia de 500 milhões de sóis. No entanto, duram menos que um piscar de olhos, meros milissegundos, e a maioria deles não se repete, tornando-os muito difíceis de prever, rastrear e entender. Explicações potenciais variam de supernovas a alienígenas, o que é extremamente improvável. Mas uma possibilidade que vem ganhando força é que as FRBs sejam produzidas por magnetares. Estes são um tipo particularmente estranho de estrelas de nêutrons, o resto de núcleos extremamente densos que sobraram depois que uma estrela massiva se torna supernova. Mas os magnetares têm campos magnéticos muito mais poderosos que as estrelas de nêutrons comuns, cerca de 1000 vezes mais fortes. Como eles chegaram a esse ponto é algo que não entendemos bem, mas tem um efeito interessante na própria estrela. À medida que a força gravitacional tenta manter a estrela unida, uma força interior, o campo magnético, é tão poderoso que distorce a forma da estrela. Isso leva a uma tensão contínua entre as duas forças, o que ocasionalmente produz uma espécie de terremoto gigantesco e explosões magnetares enormes. Normalmente recebemos FRBs extragalácticas em algumas dezenas de milissegundos Jansky. Uma vez corrigido para a distância, o SGR 1935+2154 estaria na extremidade baixa da potência de uma FRB, mas se encaixa no perfil. Se o mesmo sinal tivesse vindo de uma galáxia próxima, como uma das galáxias FRBs típicas, isso pareceria uma FRB para nós. Algo assim nunca foi visto antes, afirmou um dos pesquisadores. Mas também foi visto algo nunca observado em uma FRB extragaláctica, e esse é o equivalente em raio-x. Isso é bastante comum em explosões magnetares. De fato, é muito mais normal que os magnetares emitam raio-x e radiação gama do que ondas de rádio. A contraparte de raio-x da explosão não foi particularmente forte ou incomum, disse o astrofísico Sandro Mereghetti, mas isso poderia implicar que há muito mais nas FRBs do que podemos detectar atualmente. Mas esse sinal de rádio era inegável e é absolutamente possível que um magnetar produza explosões ainda maiores. A explosão de SGR 1935+2154 não exigia muita energia para um magnetar, e a estrela poderia facilmente lidar com uma explosão 1000 vezes mais forte.
Os astrônomos ainda estão realizando observações de acompanhamento da estrela, usando algumas das ferramentas mais poderosas que temos. E eles ainda precisam analisar o espectro da explosão para determinar se ela possui alguma semelhança com os espectros das rajadas rápidas de rádio extragalácticas. Caso contrário, podemos voltar à estaca zero. Claro, mesmo que o SGR 1935+2154 confirme a origem magnetar para as rajadas rápidas de rádio, isso não significa que é a única origem. Alguns dos sinais se comportam de maneira muito diferente, se repetindo imprevisivelmente. Verificou-se recentemente que uma fonte está se repetindo em um ciclo de 16 dias. É bom reforçar que estamos longe de resolver completamente o enigma complicado que esses sinais incríveis representam, mas é um passo incrivelmente emocionante. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.